Vamos chegando, sentando, segundona, todo mundo empolgado. Hoje a gente vai fazer uma live com a ginecologista, a doutora Monique. Ela já tá aqui, eu vou chamar ela e aí ela se apresenta também. E vocês ficam conhecendo e ela vai responder algumas perguntas que colocaram na caixinha. E também, se vocês tiverem perguntas ao longo da live, pode ir fazendo, né? Deixa eu ver se ela já tá aqui. Aê, tá aqui. Tá chamando ela. Vamos esperar. Eu me arrumei toda. Ai, que chique. Bom dia, pessoal que tá chegando. Bom dia, Oi, doutora Monique, bom dia. tudo bem? Bem, graças a Deus. E aí? Então, tá bom, tudo bem. Tirando toda a Um situação, pouquinho, né, do mundo, tá bem. tá bem. Doutora Monique, se apresenta para as minhas seguidoras, quem não te conhece ainda. Bom, eu sou a doutora Monique Milburger, sou aqui de Limeira, né, interior de São Paulo, e sou ginecologista obstetra, e a gente está aqui, eu estou aqui em Limeira desde 2014. Tá? E hoje a gente vai bater um papo sobre os métodos, né, contraceptivos, principalmente que a gente mais indica para as pacientes aí submetidas à bariátrica, né? Toda vez que eu falo desse DIU, aparece um monte de questionamento. E eu falei, deixa eu chamar a doutora, porque eu sei da minha experiência, né? Mas não é todo mundo que Sim, fala, né? com certeza. Na verdade, para quem não sabe, a Marielle fez a pós-bariátrica e nós optamos por colocar o DIU, né, o DIU de Mirena, que é um DIU à base de hormônio. A gente tem o levonorgestrel, e o intuito dele era diminuir o seu fluxo menstrual, além de método contraceptivo, né, Má? E ajudando e favorecendo aí um pouquinho na questão da anemia, para não sangrar tanto, né? Por ter menos efeitos colaterais. Então, a gente fala que são casos aí individualizados, né? Então, para toda paciente, não que isso seja uma regra, todo mundo que faz bariátrica tem que colocar o DIU, mas é um método que tem ganhado espaço no mercado justamente pelos efeitos colaterais, por serem poucos, e por ter uma boa resposta, né? Conta um pouco da sua experiência, assim, né? Como é No, que foi? no meu caso, antes de usar o DIU, né? Antes da bariátrica, eu usava a pílula anticoncepcional. Usei por muito tempo, desde os 18 anos já comecei a usar. E regulou, né? A minha menstruação era regulada, mas vinha bastante, ficava aí uns 7 dias vindo e vindo o fluxo bem grande. Aí, antes de fazer a bariátrica, o médico pediu para cortar o anticoncepcional. Tem toda uma questão de trombose, né, para evitar. Sim, O cirurgião pede para cortar. E aí eu cortei, fiz a bariátrica, fiquei sem. Depois de no dia que eu fiz a bariátrica, já desceu minha menstruação e ficou totalmente desregulada. E voltou a ser como era antes de tomar anticoncepcional. Porque na minha adolescência, quando começou a vir, eu já era obesa, né? Mórbida. E vinha um mês, aí ficava assim, 7, 10 dias vindo muito, muito. E depois ficava 6 meses sem vir de novo. Então era muito desregulada e eu tinha cólica muito forte, a TPM muito forte, até falo, ainda tenho TPM, mas não sinto as dores, as coisas que eu sentia antes. E aí procurei a doutora, falei que além de método contraceptivo, né, que eu não queria ter filhos, também a questão da menstruação. E a gente colocou o DIU. Aí as meninas sempre perguntam, dói? Eu falo, gente, doeu pra pôr. Não é uma coisa assim insuportável, nossa, precisa de anestesia geral, mas é um desconforto. Até quando a gente vai fazer o transvaginal, alguma coisa, exame. dá um Sim, desconforto, porque primeiro que tá mexendo, segundo que tem a cabeça da gente que já fica, a gente já congela, né? tenso. Vai mexer na minha pepeca. Então tem um desconforto, sim. Mas acabou ali de colocar, acabou o desconforto.
E aí em casa eu fiquei com uma sensação de cólica, uns 3 dias assim. E depois veio um corrimento. E aí elas perguntaram quanto tempo demorou para parar a menstruação. E nos 3 primeiros meses ainda veio, normal, só que menos, né? E agora, de vez em quando, vem uma sujeirinha, assim, né, no mês. Mas num fluxo mesmo não tem mais. Eu sei que eu estou nos dias porque eu tenho a TPM, né? Fico mais irritada, fico um pouquinho de cólica e passou. É só isso. Tem 2 anos que eu tô com DIU. Sim. Então, é uma coisa assim que é bacana, que eu gosto sempre de frisar, é que nenhum método, ainda que seja via oral, injeção ou DIU, de uso contínuo, é isso que você falou. A gente não pode prometer que você nunca mais vai menstruar, né? A gente até pede um pouquinho de paciência, principalmente nos 3, 6 primeiros meses, que são as fases de adaptações às medicações, né? Então, tem às vezes aqueles escapes, às vezes a gente fica menstruando por mais de 10 dias, né? Aí tem medicamentos que a gente pode fazer em uso contínuo para dar uma diminuída, mas tem muita gente que fica desesperado, ai meu Deus, não estou me adaptando, tira o DIU, né? Fica num desespero, mas é uma adaptação, né? A gente está oferecendo aquilo que não é do corpo, está sendo vindo de fora. Então, a gente pede paciência. Eu sempre falo com minhas pacientes, oriento isso antes, durante a colocação e depois que coloca, que tem que ter. Eu coloquei o DIU agora em janeiro e por experiência prática, né, eu falo que nada como a gente passar também para entender as pacientes. Mas até o mês passado, fiquei sangrando 21 dias, ainda que em pequena quantidade, foram 21 dias. E eu falei, paciência, calma, porque vai passar. E aí, agora já tô indo pro 4º mês, não tô tendo mais o escape. Mas como a Má falou, sensação de TPM, um desconforto no pé da barriga, eventualmente a gente vai ter, né? Porque é o corpo sinalizando ali. A gente tem, ainda que a gente faça métodos contraceptivos hormonais, a gente tem, né? Porque a TPM não está correlacionada a apenas isso, tem os fatores externos, a questão da ansiedade, a alimentação, né? O exercício físico. Então a gente sempre clica nessa tecla porque a gente sabe que de fato isso ajuda também, né? Um aliado aí também para amenizar um pouquinho esses sintomas da TPM, né? E aí, E assim, ó. desculpa. Pode falar, Mar. Não, pode falar, Mar. Eu ia fazer uma perguntinha se o anticoncepcional e o DIU via oral, né, que apareceu aqui também. O anticoncepcional via oral não faz mais efeito após a bariátrica? Para quem não quer pôr o DIU? Então, depende do tipo da bariátrica, né? Agora me foge os nomes e os tipos, mas A sleeve é a menos agressiva, que tira só uma parte uma parte do estômago, mas não mexe no intestino. no intestino. Que tira até o duodeno e uma parte do intestino também. Então, a maioria que a gente tem a ressecção parcial, seja do estômago ou do intestino, a gente vai reduzir o quê? A absorção dos nutrientes. Por isso que vocês acabam tendo que suplementar, né, com vitaminas e reforçar na alimentação, por conta disso. Então, até em termos de quantidade do que vocês comem, também é reduzido, né? Porque o estômago não vai ter aquela capacidade de aguentar e de fazer todo o processo digestivo. Então, pense comigo, a medicação via oral também vai ter parcialmente a sua substância absorvida. Então, a gente pode não ter o efeito desejado do método contraceptivo. A gente já tem falhas de método, né? O anticoncepcional por via oral, a gente tem uma incidência aí de quase 2 a 3% de falha. Se a gente contabilizar que nós temos algo que diminua essa absorção medicamentosa e podendo aumentar a minha chance de engravidar, então a gente prefere não optar por essa via, tá? Mas eu tenho pacientes que já fizeram outros tipos de bariátrica, às vezes com anel, tudo, que tomam via oral
e nunca engravidaram, porque funciona. Então é importante a gente sempre perguntar para essa paciente e analisar cada caso, né, e ver qual que seria uma escolha. A gente sabe que nós temos aí hoje em dia os anéis vaginais, nós temos o adesivo, que eu vi que o pessoal me perguntou se o adesivo é ou não confiável. Sim, o adesivo. Mas esses métodos, igual o anel e o adesivo, Pera só um minutinho. geral... Agora voltou. Tá, voltou. Então, o anel e o adesivo, geralmente eles são usados por 3 semanas, e aí a paciente fica uma semana sem usar o anel ou o adesivo e volta novamente. Lembrando que o adesivo tem que colar semanalmente. Então, para aquelas pacientes que têm bariátrica, que têm uma carência às vezes de ferro, ou sangram muito, às vezes eu até oriento não fazer essa pausa, né? Também seria uma alternativa. Tem as injeções, que é trimestral, tanto intramuscular quanto a subcutânea. E temos os DIUs. O DIU, me perguntaram aqui, o DIU de cobre é indicado? Para quem tem bariátrica, o cobre ele aumenta um pouco mais o sangramento. Então, para quem tem bariátrica, talvez não seria tão indicado assim. Aí me perguntaram também, e o DIU de cobre com prata? O prata, ele vem para tentar amenizar um pouquinho os efeitos do cobre, que é a cólica e o sangramento, mas a gente ainda não tem nenhum estudo plausível dizendo que reduz o fluxo menstrual. Então, a gente fala que não seria um método, assim, de primeira opção para essa paciente, tá? Lembrando que a gente está falando aqui principalmente, né, gente, de quem fez bariátrica. Então, se você fez bariátrica, Exato. diminuir o fluxo, porque você, né, pode ter problemas com anemia, que a gente já tem uma tendência depois da cirurgia, e você ainda quer evitar os filhos com mais certeza, né, que certeza mesmo, só se ficar pura, mas com mais certeza, o DIU, por enquanto, é o mais indicado, né, doutora, do que o via oral, Sim. o de cobre. Sim. Mas Sim. a pessoa só quer evitar o sangramento também, e ela não quer, não tem esse desespero, né, de eu não quero ser mãe de jeito nenhum, ela pode arriscar o adesivo, por exemplo, outros métodos, né? Sim, sim, com certeza. E assim, a gente fala que depois da bariátrica é pelo menos um período de 2 anos aí para tentar engravidar, pelo risco da cirurgia, né? Então, eu acho que tem que independente da via ou a forma de escolha de método, ele tem que existir, porque senão corre riscos, né? Tanto para, a gente fala, riscos maternos, quanto para o bebê. Então, também é uma coisa bem importante. Tem mais de perguntas? Uma pergunta que apareceu várias vezes é assim, o DIU engorda? Não especificou, mas acho que está falando de qualquer DIU. Sim, na verdade, assim, é uma dúvida cruel, né? Independente do remédio que você vai passar ou do DIU, é a pergunta, assim, que mais vem. Engorda? Na verdade, gente, o DIU não engorda. O que engorda é a gente ser sedentária, né? E ter um hábito e estilo de vida, principalmente da alimentação, incorreto. Nós, mulheres, já também temos uma chance, depois de uma certa idade, de ter um metabolismo mais lento. Então, conforme vão se passando os anos, a gente vai percebendo isso, independente se está usando ou não algum anticoncepcional. Isso já tem até estudos, artigos, comparando aquelas mulheres que usavam o método que não usavam em relação a ganho de peso. Viu que era similar ou até menos, né, dependendo do estilo e hábito de vida daquela mulher. Então, isso acaba sendo um pouco de mito. Tem alguns anticoncepcionais que podem reter um pouco mais de líquido. Isso vai depender de cada organismo, tá? Mas de ganhar peso, não. Eventualmente, pode ser que tenha alguma paciente que fale, doutora, mas eu não tinha esse ganho de peso e agora eu tô tendo. Então, o que cabe a gente fazer? Excluir que ela não tenha nenhuma alteração hormonal, principalmente de tireoide, ou alguma outra doença que possa estar fazendo ela ganhar o peso. E aí, se diante de todo o rastreamento, a gente viu que essa mulher não tem nada, come direito,
Faz exercício físico, então, ok. A gente avalia a troca e até mesmo suspensão do que ela está fazendo para avaliar, né? A gente fala assim, ah, não engorda, mas cada corpo pode reagir de um jeito, tá? Mas os DIUs, de forma geral, não é para acontecer isso, não. Quando eu Tá? comecei a usar o anticoncepcional lá atrás, antes da bariátrica, eu já era obesa, mas eu engordei muito mais. Eu engordei mais de 60 quilos depois. Mas aí eu vou falar para vocês que foi o remédio, gente. Eu tenho vergonha na cara. Eu comia demais, eu não fazia atividade física, então eu tomava assim o anticoncepcional, mas a minha vida era toda desregrada. Então por isso que eu engordei. E aí, depois que eu coloquei o DIU, eu já tinha atingido a minha meta de peso. Foi depois de um ano de bariátrica. E eu não engordei nem um quilo de estar usando o DIU. O que acontece comigo, e que eu não sei dizer se é por conta do DIU ou por conta da abdominoplastia, é que a minha região, assim, abaixo do umbigo, ela vive mais inchada, assim, do que o resto da barriga. E aí eu não sei se é por conta da plástica ou se é no período pré-menstrual que os hormônios, se é o hormônio do DIU que faz isso. Um pouco inchadinha assim, ela fica. Mas ganho de peso nenhum. Exato. Igual eu te falei, às vezes a gente pode perceber, sim, um pouquinho de retenção, um pouquinho de desconforto, até porque quando a gente tem os DIUs, tanto o de cobre quanto o Mirena, nós temos a ovulação ali acontecendo normalmente, tá? Então, o que o DIU faz? Ele promove um muco que vai impedir, né, a entrada do esperma ali dentro do útero, e para que não aconteça a nidação e nem que aconteça a fertilização, enfim, para que não engravide. Mas os seus ovários continuam produzindo hormônio, então é muito comum a gente perceber isso sim, tá? Aproveitando até o gancho, me perguntaram também se o DIU é abortivo. O DIU não é abortivo, porque o abortivo a gente entende que houve já uma concepção, né? Houve já a junção entre o esperma e o óvulo, e ali gerou já um fetinho. Aí sim, depois disso, a gente fala que realmente ocorre o aborto, se assim provocado ou ocasionado. Então, por isso que uma das contraindicações da inserção de DIU é estar grávida, tá? Por isso que eu peço beta, que é o exame de sangue, para todas. Mesmo aquelas que menstruam, que tomam anticoncepcional e querem trocar para o DIU, eu peço para todas. Porque aborto aqui no Brasil é crime, responderia eu e a paciente, né? Então, seria isso. Travou a doutora. Agora voltou. Ei. Voltou. Existem também outras contraindicações, né? Doença do colo, doenças inflamatórias como endometrite, doenças sexualmente transmissíveis, doenças hepáticas, pacientes com diagnósticos de câncer, né? Então, essas pacientes aí a gente evita, na verdade, qualquer método também, tá? Ela perguntou. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Então, deixa eu... Ah, legal essa, Má. Perguntaram se o útero invertido, que a gente chama de retrovertido, pode colocar ou não, né, o DIU. Sim, gente. Antigamente isso era mito que não se podia colocar, tá? A gente sabe que pode sim, não tem problema nenhum, tá? Então não é contraindicado. Perguntaram também se emagrecer muito pode deslocar ou fazer com que o DIU saia do local. Na verdade, a gente tem um índice de expulsão, ele é maior nos 6 primeiros meses, mas o fato de ganhar ou perder peso não vai interferir na questão do deslocamento desse DIU, tá? Então também é mito, não acontece. O que eu falo que é muito importante é fazer a revisão depois da inserção do DIU e a cada ano, pelo menos, né, fazer e ver se está tudo no lugar, tudo certinho. Tá? Então, também respondendo a uma pergunta. Dá um desespero, doutora, os primeiros Dá. meses que a gente sai do consultório e sente ainda aquela dor, né? A cólica. E depois de um tempo, Sim, e você não sente nada. E aí fica assim, exato. mas será que tá funcionando? Será que tá no lugar? E é por isso que a gente vai fazendo os exames, né? Ultrassom, para ver
Exato. No começo as meninas ficam mesmo sem saber, né? Se tá, realmente tá aqui, será que não É, cai? porque é uma coisa que está lá dentro, né? Então a gente tem essa noção de que aquilo que a gente não está vendo não está fazendo efeito. Ah, porque eu tô tomando, então, tomei, então vai fazer efeito. Não, mas a gente pode ter um vômito, uma diarreia, ter diminuição da absorção e pode engravidar da mesma forma. Existem alguns sinais que o corpo dá e oferece, mostra ali que tem alguma coisa de anormal. Então, aquela paciente que às vezes está tendo um excesso de cólica muito intensa, toma remédio, não melhora, às vezes um sangramento anormal, vai ter relação dói. Pode ser que esse DIU esteja fora? Pode, então nada, a gente tem que então antecipar, examinar a paciente, né, para ver se é isso ou não. Mas geralmente tem sintomas, então é muito difícil que ocorra às vezes uma expulsão ou que ele esteja deslocado e a paciente não esteja sentindo nada. Geralmente existem sinais. É, apareceu uma pergunta sobre isso, então fique tranquila, amiga, porque tem sintomas. A revisão vai depender de cada médico ou é fixo? Que eu faço a cada 6 meses, né? Geralmente o primeiro ano a gente pode fazer até a cada 6 meses, tá? E depois anualmente, não tem necessidade de fazer a cada 6, não. Tá? A literatura até fala que é anual. Colocou, já faz um, tá no local, a paciente ficou bem? Ok, volta o ano que vem. Então, tem médicos que até pedem de 6 em 6 meses, mas o protocolo em si é anual. E apareceu uma pergunta aqui, que o DIU só pode ser usado depois da primeira gravidez. Não, é mito, É, muita mito, gente nunca é engravidou. mito. Mito, lembrando que o DIU é um dispositivo intrauterino. Então, a partir do momento que aquela pessoa decide por não querer ter filho, nós vamos ver qual vai ser a melhor forma para ela. É prático para a gente passar anticoncepcional via oral? Sim, mas nem sempre aquela paciente é uma paciente que vai lembrar que tem que tomar. Então, ela vai esquecer mais do que tomar, daí corre risco de engravidar. Então, eu sempre pergunto, você é Maria esquecida? Porque se for, a gente tenta outra via. E faz os check-up, faz os exames, né? Vê a real necessidade daquela paciente. Tenho pacientes com 15 anos que já começaram a ter relação e falam, doutora, eu já ouvi falar do DIU, quero usar DIU porque eu não pretendo ter filho agora. E essa é uma das opções, né? Mas é 15 anos, é muito nova. É nova não, gente, é um método contraceptivo. O que a gente tem que ver é se realmente É muito o nova DIU, mãe, né? para ser mãe, com certeza. Com certeza. Então, assim, eu fico feliz delas procurarem, porque elas estão se preocupando, né, e querem um método. O que a gente precisa e oriento a elas é o seguinte, a gente precisa avaliar o tamanho do seu útero. Se o DIU, o tamanho dele é compatível, né? Hoje em dia a gente tem no mercado vários tipos de DIU de cobre, a depender do tamanho do útero dessa paciente, tá? Então é isso. Às vezes a gente pode ter uma certa dificuldade na hora da colocação, porque nunca teve filho, então o colo tá mais fechadinho. Mas eu tenho pacientes que às vezes já foram mães, e eu tenho às vezes mais dificuldade de inserção do que aquelas que nunca foram. Então, não tem contraindicação. Isso era um mito. Porque vai dificultar para engravidar, vai causar infertilidade, não vai conseguir ser mãe. Então, tudo isso são mitos, né? Que ao longo dos anos, a gente aqui, que é da geração mais nova, tem desmistificado para as mães, que às vezes vêm e acompanham essas adolescentes, ou até para as próprias pacientes mesmo. Então, e é um método de longa duração. Então, você coloca ele, tem jus de 3, 5 e 10 anos. Então, você fica ali, ó, tranquila, né? Agora, assim, tem gente que vem aqui, eu quero engravidar daqui 2 anos. Eu não aconselho colocar o DIU, né? Porque é um método para ser de longa duração. Então, que a gente faça o uso dele, pelo menos, pelo período que nos cabe, né? Que é o período de validade deles, vamos dizer assim. Exceto se trouxer algum desconforto no meio desse caminho, ou por algum motivo, doutora, eu queria engravidar mesmo daqui 5 anos, mas decidi agora. Ok, né? Não tem problema nenhum. Mas a escolha do método, sempre a gente tem que conversar esse desejo materno também. É importante.
Eu já tive uma prima minha até me perguntar, ai, quem é a sua ginecologista? Eu indiquei porque ela chegou aí em outro, e aí ela, como por ela não ser mãe, o médico falou que não era indicado. E aí, se você tem vontade de usar, gente, também sempre tem que procurar opiniões, né? Porque Exato. o médico também ele tem as linhas de pensamento dele e tal. Então, se você não Sim, é mãe, não é proibido usar o DIU. E se você tem vontade, sim. procure opiniões aí dentro da sua cidade, né? E lembrando que isso está dentro da nossa legislação, né, que a gente chama FEBRASGO, que é a legislação de ginecologia e obstetrícia, tá? Que não tem contraindicação. E sobre o plano de saúde, me perguntam também. O meu DIU eu coloquei pelo plano. E foi tranquilo para aprovar. Não Sim, quis entrar com processo, não foi toda a confusão das reparadoras, não. Foi bem tranquilo. Aprovaram, já mandaram um DIU lá para o consultório e a secretária da doutora já me ligou para marcar o dia para colocar. Então foi bem tranquilo. E eu indico. exato. Então, para método contraceptivo, geralmente todos os planos tendem a liberar. Aqueles que não liberam, às vezes a gente pede até para a paciente colocar e entrar depois, às vezes, com pedido, né, o reembolso ou o processo, enfim. Mas olha, Má, nunca peguei plano assim que bloqueasse. É muito difícil. Porque para eles é uma economia pensando financeiramente, né? Exato, A mulher que não quer ser mãe, ela não vai ter o sim, gasto da maternidade, depois o bebezinho vai nascer e vai ser mais um paciente do plano. Então, eu acho que eles pensam do sim, lado financeiro que o DIU é mais barato do que com a certeza. gente, né? E a gente, ó, quem quer ser mãe, eu sempre falo, né? Quem quer ser mãe é um sonho, é uma realização. Mas quem não quer, a gente não pode se sentir obrigado de maneira nenhuma, né? Nem pela sociedade, Com nem certeza. pela médica. Então, se você não quer, vá atrás sim do método contraceptivo. Não fica nessa, não, de tem que engravidar uma vez, né? Igual tem que engravidar uma vez e tem que ter uma gestação antes. Não tem que ter nada antes se você não quiser. É, é igual, eu tenho pacientes que às vezes têm 3 filhos para fazer laqueadura. Eu falo, mulher, não, existem outros. Eu falo, não, existem outros métodos, pelo amor de Deus, para quem engravidar 2 vezes para fazer laqueadura, né? Mas é que falta mesmo orientação, conversa, né? Então, a gente está aqui para isso, para ajudar. Tem mais alguma perguntinha que a doutora separou? Deixa, Deixa eu ver aqui. Ah, ó, tem uma pergunta que eu achei interessante. Em uso de DIU, eu posso usar outro método contraceptivo? Não. Uma vez que você tem o DIU de cobre, dependendo da situação, a gente até consegue, porque ele não tem hormônio, então se a gente precisar, sei lá, fazer algum tratamento, cisto de ovário, qualquer coisa, assim, a gente pode sim oferecer. Mas em relação aos DIUs de Mirena, e aí eu vou falar daqui a pouco o lançamento que nós vamos ter aí essa semana, nós não podemos usar nenhum outro tipo de hormônio, tá? Nós já temos estudos que mostram que não há benefício algum. Então, uma vez, porque o Mirena também, além de método contraceptivo, lembrando que ele serve para tratamento. Então, para quem tem mioma, adenomiose, endometriose, que são alterações que a gente chama de sangramento uterino anormal, que causam muito sangramento, nós usamos ele também para tratamento. Então, nesses casos, entrar com outro anticoncepcional a gente não aconselha, tá? Não é o correto, certo? É sobrecarregar. E sobrecarrega. E tem uma outra pergunta que me fizeram, que se tem algo que cessa a menstruação sem hormônios. Na verdade, nós não temos, a gente tem algumas medicações que diminuem o fluxo, mas algo sem hormônio para fazer com que não desça mais a menstruação, não temos ainda, tá? O pessoal está perguntando bastante aqui na tela sobre a menstruação, que usa o DIU e menstrua, se é normal, e a doutora falou que é, né? Depende de cada corpo. Sim, E uma aqui que ela usa o DIU tem 2 anos e ela não menstruava. Aí agora, 3 meses atrás, ela passou a menstruar. Pouquinho, mas passou, se isso é normal.
Ou é algum sinal? Também é normal. A gente fala que no decorrer dos 5 anos é esperado que venha borra de café, sangramento menstrual mensal ou sangramento reduzido esporadicamente. Então, não ache estranho isso acontecer, que tem alguma coisa de errado, não. Aí aqui as meninas perguntando da ingestão, a doutora já falou, vai ficar salva a live, depois vocês voltam, que daí o pessoal tá entrando agora, mas tem coisa que ela já falou. Sobre cólica e adaptação do DIU, quem tem o policistos, né, se pode colocar, e até uma forma de tratamento, porque eu tinha também, né, doutora? Sim, na verdade, o próprio perda de peso, né, do pós-bariátrica favorece a diminuição ou até o sumir mesmo, né, a questão do ovário policístico. E uma coisa que é importante, gente, o ovário policístico não se trata com anticoncepcional, a gente trata o sintoma dele. Então, você perdendo peso, fazendo sua reeducação alimentar, comendo mais corretamente, você vai ter aí 70% do seu tratamento garantido, sem hormônio, Ui, tá? já sumiu, gente. Fiquei tão feliz no Ah, último é. exame, a vida Não toda tinha tinha nada. dado anticoncepcional e tinha. E aí depois no último exame não tinha mais nada. Ah, que legal. E aí sim, se essa paciente ainda continuar e apresentar sintomas, por exemplo, excesso de acne, queda de cabelo, o insurtismo, que é o excesso de pelos, né, na região que não é muito comum, que é essa região aqui do queixo, das pernas, do bumbum, existem algumas medicações que a gente faz que tem o efeito antiandrogênico, ou seja, esse efeito de masculinização, que é por irregularidade mesmo hormonal. Então, existem algumas outras medicações que a gente pode associar junto, tá? Sem ser o hormônio. O DIU, uma pergunta aqui da Cintia. O DIU, ele pode furar a camisinha? Se ela usa camisinha e o DIU tem essa chance? Então, ó, tem uma imagenzinha aqui que eu acho até bem legal. Esse é um útero normal. E aqui tem o DIUzinho. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver aqui. Peraí, que eu vou pegar aqui, ó. Nós temos o DIUzinho aqui, ó. Então, o DIUzinho, ele fica dentro do útero, tá? Então, o pênis, ele não tem a capacidade de entrar aqui dentro. Ele vai bater no colo do útero, que tá aqui embaixo, onde fica o fiozinho. Então, assim, de início, o fiozinho, ele pode, às vezes, incomodar um pouco o parceiro. Então, o parceiro até vai falar, nossa, tá dando umas espetadas. Por que que a gente deixa esse fio? Para saber que o DIU está ali e para depois, quando for fazer a retirada, ser um guia, né, da gente para a gente puxar e trazer o DIU para retirada. Então, às vezes, nessa fase de adaptação, o parceiro pode sentir um desconforto, e aí, dependendo da posição, pode acontecer, né? Já que o material do preservativo é uma borracha. Mas, se caso o parceiro não sente desconforto nem nada, a gente fala assim que não tem nem, né, risco disso acontecer. Primeiro que se furar a camisinha, ok, vai furar, mas você tem o DIU ali agindo como método contraceptivo. Preservativo, acredito que seja um aliado, mas para evitar aí realmente doenças, né, sexualmente transmissíveis. Então, em termos de contraceptivo, pode ficar tranquila. Mas se isso acontecer, se ela perceber que a camisinha sempre está furada depois da relação, vale a pena procurar a ginecologista e ver se não vale a pena encurtar um pouquinho esse fio. Mas o DIU, ele fica lá dentro, então o pênis não tem contato nenhum, tá? Deixa eu ver. Aqui, Estúdio Miriam, a doutora já falou sobre esse assunto, depois volta, vai ficar salvo. Vamos ver o que tem Ah, mais. é a Tem mais. validade do DIU. Teve uma que Certo, o DIU dela vai vencer em agosto. Aí ela certo. espera até o último minuto ou já troca antes? A doutora vai falar até de um outro, Então, né? de um outro método. Na verdade, assim, ó, o DIU vai vencer em agosto. O que você pode fazer é já marcar o seu ginecologista um mês antes, né, para já fazer os exames de rotina e a programação de solicitação do novo DIU para fazer, né, a retirada e a colocação simultânea. Ah, vamos supor que eu não consegui agendar para agosto, passou setembro, outubro. Ok, o que que a gente orienta? Use o preservativo, mas pode continuar com o seu DIU ali, que não vai ter problema nenhum, tá? Então, fique tranquilo em relação a isso.
Uma coisa legal, que aproveitando o gancho, vai ser lançado um método também, que é o dispositivo intrauterino, um DIU, chamado Cailina. Cailina não vem para concorrer com Mirena, porque é do mesmo laboratório. O que nós vamos ter de diferente é a quantidade de hormônio. Então, o Cailina, ele vai ter uma quantidade menor de hormônio de levonorgestrel. O intuito dele é ser utilizado apenas para as pacientes que não querem engravidar, como método de contracepção. Porque, como eu disse antes, o Mirena, ele tem esse perfil, mas ele serve para tratamento, até pela quantidade um pouquinho do hormônio. Então, o Cailina, ele vem com esse fim. E o tamanho dele vai ser um pouquinho menor, o insertor dele também vai ser mais fino, então vai trazer um pouco menos de desconforto e vai facilitar um pouquinho, talvez, na inserção, tá? Então, até para aquelas pacientes mais jovens, que nunca engravidaram, que tem um útero um pouquinho menor, talvez é um método agora que se antes não dava com Mirena, talvez com Cailina dê, porque ele vai vir um pouquinho menor, tá? E os efeitos colaterais, por sua vez, existem, mas por ter uma dosagem menor de hormônio, talvez tenha menos incidência de efeitos colaterais. Nem por isso ele deixa de proteger, tá? Os estudos garantem que a quantidade de hormônio que ele oferece é capaz de bloquear e de não acontecer a gestação, de engravidar, tá? Então é um lançamento, vai ser um lançamento, chama Cailina. Eu já posso por esse depois, ó, daqui 3 anos. Já, Eu vencer, exato. porque o ovário já não tem mais problema, né? É só a questão da prevenção mesmo da gestação. Exato. Aqui, ó, Rose Antônio. Deixa eu só mandar um recado para Rose. A farmacêutica da minha cidade falou que indica o DIU só para pessoas que já têm filhos. Isso procede, Rose? Primeiro que não procede a farmacêutica indicar nada, porque quem tem que indicar é o ginecologista. E, gente, o médico, cada um tem a sua especialidade, a gente tem que respeitar. Quando você tá com dor de dente, você não vai no ginecologista, né? Então, seu dentista ou a sua farmacêutica não pode opinar sobre o seu método contraceptivo. Alguns cirurgiões também, eles dão a dica, eles falam, gostariam, mas a certeza mesmo é só na ginecologista. E a doutora pode responder que não, que é mito, né? Ela já falou aqui sobre isso. Mas não caiam nessa, viu? É lógico que todo mundo estudou, cada um tem a sua especialização, mas não é porque ela é farmacêutica que ela estudou farmácia que ela sabe sobre o DIU. Exato. Ficou alterado com essas coisas, doutor, porque as pessoas confiam, né? Mas igual a gente. Elas confiam que a pessoa vai saber de tudo, e não é assim. Tem a gente, às vezes, a gente passa anticoncepcional de uma marca, porque a gente sabe que aquela marca é boa, porque tem estudos, enfim. Chega na farmácia, existe troca de medicação. Não, compra essa que é mais barata. Eu falo assim, nem tudo que é mais barato é confiável também. Lógico que nem tudo também que é caro é confiável. Mas eu falo, barato, às vezes sai caro, porque o filho é muito mais caro. Né? Aí me perguntam, mas qual a diferença entre um genérico e um original? Tudo, desde a formulação da substância, não sei se vocês sabem, mas a luz, né, tanto a luz solar quanto a luz que a gente tem, se a gente deixar que o remedinho, se ele não tem uma proteção que envolve ele tem a interferência da luz que diminui a absorção e a eficácia do remédio. Então, você imagina, um genérico, ele não tem esse envelopamento, esse preparo. Então, se a paciente armazena um lugar quente ou com luz, exposição, pode ter a diminuição da eficácia. E por isso que muitas vezes a gente engravida tomando remédio, né, injeção. Então, assim, são coisas que realmente tem que ficar esperto. E a Dani perguntou, colo fechado, dificuldade de colocação, tem outra forma de colocar o DIU, se não for no consultório? Então, tem duas opções. Tem gente que coloca em centro cirúrgico e dentro do consultório. Na verdade, por mais que o colo esteja fechado, isso não é indicativo de ir para o centro cirúrgico, tá? Para o centro cirúrgico, geralmente eu levo pacientes que a gente chama de distúrbio, na verdade, síndrome vasovagal, que qualquer estimulador ela desmaia, ou baixa pressão, ou dá vontade de vomitar.
e acelera o coração. Então, nesses casos, a gente prefere fazer sedadinha no centro cirúrgico para que a dor não estimule isso nela. Mas o colo fechado, existem algumas técnicas, existem uns dilatadores que a gente pode tentar usar para tentar fazer a inserção. Feito isso, sem sucesso, a gente fala que aquela via, no momento, é impossível, é inviável. Então, daí a gente vai avaliar outras vias, né? A transdérmica, injeção, enfim. Mas mesmo daí com o colo fechado no centro cirúrgico ou aqui, indifere, entendeu? A gente tem algumas técnicas que a gente sempre usa. Mas se a gente vê que não é possível, não dá para insistir, porque a gente pode forçar e perfurar o útero dessa paciente. E sobre a libido, o DIU interfere na libido? Muda alguma coisa? Então, em termos de DIU de cobre, a gente fala que não, né? Não tem hormônio, então não tem problema. Em termos do DIU de Mirena, alguns estudos mostram que a progesterona, dependendo do organismo da mulher, ela pode ter uma diminuição da libido. Mas é muito menor quando comparado com injeção ou quanto em relação ao anticoncepcional. A nossa testosterona, que é o hormônio que dá a vontade, né, de ter relação, ela é produzida no fígado. Então, tudo que a gente toma ou que bloqueia e diminui essa produção pode interferir. Em relação ao DIU, a gente sabe que não tem essa passagem, né, no fígado. Então, não é para ter tanta percepção dessa questão. E os fatores externos, a questão do parceiro, dela se conhecer, isso também está muito correlacionado, né? Marido e mulher já tem aquela rotina diária. Então, a mulher tem N tarefas, o homem também. Então, ela chega em casa, ela quer dormir, o homem chega, ele quer ter relação, né? Então, eu falo que a libido também envolve isso tudo. Não só a questão de DIU em si, da questão hormonal. E então, é caso a caso que a gente tem que avaliar, tá? Se é uma paciente que nunca teve problema, está passando a ter, tá tendo até aversão, tá nem conseguindo ter relação. Então, opa, a gente olha com um olhar mais delicado para essa paciente. Mas não é para alterar assim drasticamente. Eu falo, Não. eu falo, gente, a mulher, ela já nasceu, ela já se lascou. Porque por mais que É, seja bem dividido as tarefas, a gente sente um cansaço maior físico e mental, né? sim, E às vezes o homem não tem, e por isso ele tá lá todo pimpão. E a gente fala, é a questão hormonal também, né? Diferente do homem da mulher, mas a mulher sim, sobrecarregada mesmo, a gente fica mais cansada mesmo do que eles, né? exato. Deixa eu ver qual. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui que eu anotei. Josi, sobre a injeção, a doutora já falou, vai ficar salvo. Aí depois você volta lá para ver. Sobre ganhar Aqui peso. ela não. Tem uma que colocou, engravidei usando o DIU depois de 3 anos, estava tudo ok. Sempre acompanhamento, ele estava tudo certinho. Acabou sendo uma gestação ectópica. Pode falar um pouco sobre isso? Então, na verdade, a gestação ectópica, para quem não sabe, é uma gestação que ela ocorre fora do útero. Independentemente de você ter colocado DIU ou não, existem outras causas que podem levar a gente a ter gestação ectópica, né? Que precisa ser investigado, mas não é ele o possível causador. Né? Tem gente que nunca usou o DIU e já teve ectópica. Por quê? Porque existem outras causas de obstrução de trompa ou doenças que podem agir ou piorar nesse caso, né? Mas o DIU em si não, o DIU não é para causar doença. Eu costumo dizer assim que o DIU não é o que causa uma doença inflamatória pélvica, que são os abscessos, quando tem pus, né, ou quando tem comprometimento, alguma doença de colo. Na verdade, são as doenças sexualmente transmissíveis que causam isso, tá? Então, gonorreia, clamídia, tricomona, sífilis, né? Então, isso é que são causadores dessas doenças, tá? Pode ter sido uma coincidência infeliz, né? De ter algo que Exato. ia acontecer. E sempre me mandam foto da criancinha que nasceu segurando o DIU. Ai, gente, vocês param Ai, gente. de me colocar nisso. Ó, Mas é 100%. é, Eu falei, é só se não fizer nada, né? Porque você pode usar exato. camisinha, igual a colega falou, usa camisinha, usa o DIU, ainda faz uma reza antes. Ainda Se tiver que engravidar, engravidar. mas Exato.
o mais seguro possível, né? A gente tenta aí chegar perto do 100%, mas 100% não tem. Não tem. Nem laqueadura, tá? A laqueadura e o DIU são iguais em termos de eficácia, então nem laqueadura. Vamos ver. Qual o melhor método? DIU de cobra ou mirena? Vai depender muito do caso, né? Cada caso é um caso para indicação. Perguntaram também sobre a injeção, não, o implante. Sim. Sim. Na verdade, a gente tem os implantes que é o Implanon, né? Que também é um hormônio que a gente faz na região aqui do braço. O tempo dele são de 3 anos. E é eficaz também, faz o bloqueio, pode acontecer de ter o sangramento ou não. E temos os implantes, que é a base de hormônios, que nós colocamos aqui geralmente na região do bumbum, né? Aí a gente faz uma combinação hormonal para cada tipo de paciente e de acordo com o peso dessa paciente, para tratamento, né, como endometriose, enfim, mioma, e acaba funcionando como método contraceptivo. Esses implantes, deve já ter ouvido falar do chip da beleza, que é o que a galera comenta, tem sido muito discutido ainda, porque são implantes que não são produzidos ainda por nenhuma farmácia, vamos dizer, nenhuma empresa, tá? Na verdade, o Elcimar Coutinho, que é o que lançou isso tudo, ele é até um professor endócrino e trabalha em Salvador, ele faz e produz na casa dele. Então, a gente ainda não tem a segurança da quantidade de liberação desses hormônios. Então, do mesmo jeito que ele pode ir liberando aos poucos, ele pode liberar de forma muito abrupta. Então, ainda não se tem uma segurança em relação a isso, apesar de ter muitos colegas que colocam e que têm respostas, as pacientes ficam satisfeitas. Mas se acontecer qualquer dano e risco com ela, a gente não tem respaldo nenhum ainda, tá? Então, são isso. Só, pô, não vi vantagem, né, de usar ele e usar o tio, mas se a pessoa tem vontade, vê aí com o médico Exato. se compensa. Sim. Então, faz 3 meses que fiz a bariátrica e não menstruo para pôr o DIU. Tenho que esperar? Tem algum prazo? Não. Na verdade, não, gente. Ó, não menstruou pode ser por N motivos. Estresse cirúrgico, né? Por questão de mudança hormonal, perda de peso, tá? E então, assim, não tem que menstruar para colocar. O que a gente precisa orientar essa paciente? Por mais que não esteja menstruando, não quer dizer que não tenha risco de engravidar. Então, se não está usando nenhum método, meu Deus, atenta, porque pode acontecer de você engravidar. Então, enquanto não marca o seu médico, usa preservativo. E o que eu faço? A paciente está sem menstruar. Fiz exames de ultrassom, fiz Papa Nicolau, fiz hormônio, tá tudo ok? Eu sei que não é nenhuma causa hormonal, nem de ovário, nem de útero. Peço um beta, que veja que tá, né? A gente sempre pede o beta para fazer um dia antes da inserção. Excluiu gravidez? Ok, vou lá e coloco o DIU, tá? Ou indico para fazer injeção, ou começar a tomar, sei lá, o anticoncepcional. Mas não é nenhuma contraindicação, não, tá? Tem que só ir atrás para ver o porquê que não... Exato. Até porque às vezes ela vai ficar esperando, e nesse espera vem um bebê. Então... A minha irmã tá aqui na live, tava esperando para pôr método contraceptivo, chama Lívia o método dela. Vai nascer esse ano. Ai, meu Deus. Ai, foi que você postou, eu lembro. Esperou demais aí, ó. Aí veio. Mas ela tinha uma menininha, ela tinha 3 meninos. E aí ela falou, não vou testar. Aí, ó. Depois decidiu, não, vou dar uma chance. Depois veio. Eu falei, menina, corri o risco. Ai, que beleza. Aí consegui. Eita. Aí mesmo usando o DIU, precisa usar camisinha? Se for pra... Para evitar filhos, não. Se for para, é óbvio, né? Evitar doenças, sim. O que a gente recomenda é que depois da inserção do DIU,
Até que se realize o ultrassom para ver se o DIU está no local, até para esperar dentro de 30 dias para que ele faça o efeito, aí a gente aconselha o abandono do DIU se não quiser, ou do DIU, da camisinha, se não quiser usá-la. Mas nesse período em si, teria que usar para resguardo, né? Aí a minha irmã tá aqui, ó. Ela perguntou: quando faz a laqueadura já na cesárea, sente mais dor ou é o mesmo cuidado da cesárea normal? Que agora ela vai fechar a fábrica. Na verdade, vai depender muito de cada organismo, se ela já teve outros tipos de cirurgia, porque o que dói não é fazer a laqueadura em si, o que dói são as aderências, é a fase da recuperação do corpo da gente, né? O tecido antes ele é retinho, depois que a gente corta, ele cola tudo torto, né? Então vai depender de cada organismo isso. Mas tem gente que já faz laqueadura e não sente nada, assim, mas a gente tem que fazer o repouso certinho, independente se fez ou não laqueadura, são os 40 dias ali quietinha, né? Já que você vai fazer a cesárea, já vai estar tudo cortado, já faz tudo, já que você quer deixar a fábrica. Exato, é importante. E a laqueadura, lembrando que tem que fazer o planejamento familiar antes de ter o filho, né? Antes da cesárea, porque não é uma decisão que a gente faz na hora do parto, não, tá? Tem mais alguma? A gente tem 8 minutinhos ainda antes de acabar. Deixa eu Então, ver. Ó, quanto custa em média o anel vaginal? Eu não sei te dizer em termos de valores, o anel vaginal. Deve passar aí de 50, tá? Mas o anel vaginal tem muitas mulheres que amam, né? Que colocam, gostam demais. A gente fala que o anel vaginal a gente coloca, fica com ele por 3 semaninhas, depois pode tirar uma semana e retornar. Quem quer emendar, quem não quer menstruar, faz a troca a cada 3 semanas, tá? esse anel, ele não tem nada a ver com o DIU. Não, vou te mostrar, na verdade, o anelzinho vaginal, que a gente chama de nuvaringue. Ah, Deixa deve estar eu ver. cada R$ 75. Aí depende da Ah, região, então. do médico. Depende disso tudo, né? Na verdade, a gente tem, deixa eu pegar aqui, né? Ó, o anelzinho vaginal seria isso daqui. Então, dentro dele, nós temos o hormônio, né? E ele fica via vaginal. A vagina, como é uma mucosa, faz a absorção do hormônio, né? E ele age ali como método. Tem gente que fala, ah, mas não pode sair? Sim, pode sair. O que que você faz? Vai lá, empurra e ajeita no local de novo. Ai, não gostei. Tem tem gente, é isso que eu falo, tem gente que vai se sentir incomodada, até durante a relação, enfim. Isso vai de cada um. Por isso que eu falo, hoje em dia, tem método para qualquer paciente. Basta a gente identificar e ver qual que se encaixa e se enquadra melhor aí com ela, Olha, gente, né? Tem gente de tudo. eu não colocaria o anel, porque se o negócio cai, eu não ia colocar ele pra dentro de jeito nenhum. De novo, não. Mas pra quem não tem essa aflição, é um método legal. A Kenia perguntou Sim. qual o DIU é mais seguro que os outros métodos? Existe um método que seja mais seguro? A questão Na verdade, o DIU, como eu disse, ele é comparado com a laqueadura. Então, ele é um método, sim, hoje, de eficácia maior comparado com os outros, sim. A chance de falha é de 0,2%. Então, é muito pequeno, tá? Enquanto que a medicação bioral é 2% de falha. 2%, e para quem não fez bariátrica, né? Porque para quem fez bariátrica Sim, tem absorção ainda prejudicada. mais. Ainda mais. A cara da Mari quando a doutora mostrou o anel, gente, esse negócio cai. A doutora fala na naturalidade, né? Fica aí e coloca de novo. A gente vai ter que colocar, vai ter que tirar. É que o pessoal fala, dá uma aflição, tudo, mas é bem tranquilo. A gente não tem que ter esse medo de se tocar, é a sua pepeca, né? Mas vai de cada um, óbvio. Deixa eu ver se tem mais alguma. A gente tem mais 5 minutinhos. E, gente, ó, estamos falando de método contraceptivo para evitar, né, a gravidez. Método contraceptivo é para isso. Para questão de doenças, meninas aí solteiras ou, né, casadas também, que tem a vida mais aberta, camisinha para evitar a doença, viu? Não vai colocar o DIU e achar que o DIU é o super-herói que protege de tudo, porque ele não protege contra DST, né, doutora? Exato, exato.
Eita, saiu aqui. Tem mais Eu alguma? acho. Alguém Ó, que fez pergunta e a gente não viu, pode colocar de novo. alguém colocou, Débora, troco a cada semana, a 4 semanas. Tem risco? Troca o que a cada 4 semanas? O adesivo ou o anel? Anel. Ela falou do anel, O ela anel falou o preço. tem que ser 3 semaninhas, porque você tem que usar por 21 dias para as 7 voltar no 8º. Tem risco? Menina, Se, assim, tem que realmente, assim, você pode até ficar com ele, não tem problema, tá? Mas assim, deu exatamente o tempo certinho, vai lá, troca e coloca, não pode esquecer. A gente pede para tirar, porque aí a paciente fixa, porque tem gente que fala, meu Deus, será que eu tirei? Será que eu troquei? Então a gente pede para tirar, porque daí facilita. Óbvio que você está usando já tem um tempo, então seu corpo já está adaptado. Então não teria problema ficar com ele 4 semanas, mas passou disso, você já tem que colocar o novo. Não pode esquecer. a Michelle, eu estou tomando injeção, mas não está fazendo efeito. Voltei a menstruar. Isso não quer dizer que não está fazendo efeito. Às vezes ele tanto está fazendo efeito que você está menstruando. Porque se for a trimestral, a camadinha do útero ela fica fina, então a gente pode ter os escapes, tá? Então, não acho que não esteja, não. Tem que ver o que está acontecendo, se é o efeito mesmo do remédio ou se tem alguma outra coisa aí. Depois eu vou deixar salvo, aí a doutora falou mais sobre a injeção e sobre a questão da menstruação, que não é garantia nenhuma de que nenhum método vai fazer parar de menstruar, né? Que pode acontecer, Exato. que aconteça, mas que não é garantia de que deixe de menstruar. Tem muita gente que usa o DIU e nunca parou de menstruar. Sim, sim. Precisa fazer o toque para sentir a cordinha do DIU? Não tem coragem. Ó, tem gente que faz toque pra ficar vendo se o DIU tá lá. Só que numa dessa eu falei, vai que a pessoa faz um toque e faz isso aqui, ó. Puxa, aí vem o DIU junto. Então não é aconselhável, Não é tá? necessário, né? Fazer esse Não, não, autoexame. não é necessário. Não, não tem necessidade. Porque desde que coloquei o DIU, estou com muita acne. Procuro ginecologista ou dermatologista? Então, na verdade, se a paciente ela faz a troca do anticoncepcional, que tem um hormônio para acne e coloca o DIU, nessa fase de troca, de transição, pode acontecer, tá? E aí existem medicações que a gente pode passar mesmo, né? O ginecologista junto com o dermato, para tentar diminuir ou sumir as acnes, tá? Pode ser período transitório. Tem mais alguma? Deixa eu ver. Eu acho que é isso. Carolzinha, minha paciente. Beijo, tô com saudade. Tá sumida. A Bruna aqui sobre anticoncepcional, a doutora já falou, primeira 20, eu não sei se é marca, se é alguma coisa, mas ela falou sobre a indicação de anticoncepcional para quem fez bariátrica, que não é indicado via oral, né? Não sei se é o caso. Sim. Gente, vai acabar nosso tempo, o Instagram pitou aqui. Então, eu Ei. doutora, né? Ficamos 1 hora e olha, gente, 1 hora com uma ginecologista, isso custa caro, hein? Eu não tô cobrando nada, não tá cobrando nada de você. Não. A E gente tá aqui para ajudar. o Instagram dela, doutora Monique, né? Eu vou deixar escrito Isso. para vocês seguirem, vou colocar nos stories agora. Sigam ela, que ela sempre coloca conteúdo aí para as mulheres, para nós. E se tiver alguma dúvida também, pode perguntar, né, doutora? Pode mandar. Com certeza. Podem me mandar, fiquem à vontade. Ela podendo, ela responde aí para vocês, tá bom? Muito obrigada, Eu... doutora. eu que agradeço. Eu que agradeço mais uma vez. Vai ficar Então, salvo, tá. quem chegou atrasado. Um beijo. Um beijo.